Meu nome é Camila Duarte. Tenho 33 anos e, durante muito tempo, acreditei que amor de mãe não precisava ser dividido. Descobri que estava errada no dia em que encontrei o extrato da conta que meus avós abriram para pagar minha faculdade. Naquela manhã de setembro, faltavam menos de 2 meses para eu confirmar minha matrícula em uma universidade de Belo Horizonte. Meu plano era estudar enfermagem, um sonho que carregava desde os 15 anos. Eu trabalhava em uma farmácia durante o dia, estudava à noite e economizava cada centavo porque acreditava que o fundo criado pelos meus avós completaria o restante. Eles começaram aquele fundo quando eu nasci. Todo aniversário, todo Natal e até parte do dinheiro que meu avô ganhava vendendo café da pequena fazenda da família ia para aquela conta. Durante 33 anos ouvindo essa história, nunca imaginei que um dia ela terminaria daquele jeito. Minha irmã mais velha, Larissa, estava prestes a se casar. Minha mãe dizia que seria o casamento do século para a família. Vestido importado, buffet caro, banda ao vivo, decoração em um casarão histórico de ouro. Preto. Toda vez que eu perguntava quanto aquilo estava custando, ela apenas sorria e respondia que algumas ocasiões mereciam sacrifícios. Eu nunca imaginei que o sacrifício seria o meu futuro. Quando sentei na agência bancária ao lado do gerente para autorizar o pagamento da primeira parcela da universidade, ele ficou em silêncio por alguns segundos olhando para a tela do computador. Depois respirou fundo e perguntou, quase sussurrando, se eu tinha autorização da titular da conta para consultar as movimentações recentes. Meu coração acelerou. O saldo disponível era pouco mais de R$ 84. Todo o restante havia sido retirado em uma única transferência, 42 dias antes. Saí do banco sem conseguir sentir minhas pernas. Dirigi até a casa da minha mãe, repetindo para mim, mesmo que devia existir algum erro. Ela estava experimentando flores para a decoração do casamento quando entrei. Mostrei o extrato sem dizer uma palavra. Ela olhou para o papel, colocou-o sobre a mesa e, com a tranquilidade de quem já esperava aquela conversa, respondeu: Sim, fui eu quem usou o dinheiro. Sua irmã merece mais do que você. Naquele instante, eu ainda não sabia que essa frase não destruiria apenas a minha faculdade. Ela desenterraria um segredo que minha família escondia. Havia mais de 25 anos. E mudaria para sempre o sobrenome Duarte. Eu fiquei olhando para minha mãe, esperando que ela risse e dissesse que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Ela nunca riu. Apenas ajeitou um arranjo de rosas brancas sobre a mesa e falou como se estivesse explicando uma receita. O casamento da Larissa acontece uma vez na vida. Faculdade você pode fazer depois. Senti um vazio no peito. Aquele dinheiro era dos meus avós. Eles passaram anos guardando para mim. Ela cruzou os braços. Eles colocaram a conta no meu nome. Legalmente, o dinheiro era meu. Foi a primeira vez que percebi que ela já tinha pensado em cada resposta muito antes de eu fazer qualquer pergunta. Meu pai apareceu na porta da cozinha. Por um segundo, achei que ele fosse dizer que minha mãe tinha enlouquecido, mas ele apenas abaixou a cabeça. Aquele silêncio respondeu tudo. Saí de casa dirigindo sem destino até parar na pequena chácara dos meus avós, nos arredores de Ouro Preto. Minha avó, Dona Helena, estava colhendo jabuticabas quando me viu chegar. Ela sorriu. Então, veio contar que a matrícula já está paga? Eu tentei responder. Não consegui. Entreguei o extrato nas mãos dela. Vi seu sorriso desaparecer lentamente. Ela leu cada linha sem dizer uma única palavra. Quando terminou, fechou os olhos por alguns segundos. Depois perguntou apenas uma coisa. Foi sua mãe? Balancei a cabeça confirmando. Ela respirou fundo e olhou para o pomar, como se estivesse enxergando alguém que já não estava mais ali. Eu tinha medo de que esse dia chegasse. Fiquei sem entender. Medo do quê? Ela apertou o extrato contra o peito. Porque essa não é a primeira vez que uma filha desta família ouve que vale menos do que a outra. Meu coração disparou. Eu nunca tinha ouvido aquela história. Nunca. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, minha avó entrou na casa. Voltou com uma velha caixa de madeira e colocou sobre a mesa da varanda. Ela passou a mão sobre a tampa, respirou fundo e disse baixinho: Está na hora de você conhecer a verdade que sua mãe escondeu durante 25 anos. Minha avó abriu a caixa de madeira com um cuidado que parecia maior do que o peso dela. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas e uma pasta de documentos presa por um barbante já gasto pelo tempo. Ela tirou uma carta dobrada e a colocou diante de mim. Essa é da sua mãe. Ela escreveu quando tinha 19 anos. Abri devagar. A letra era jovem, mas reconheci imediatamente. Minha mãe contava que havia sido aprovada em uma universidade em Belo Horizonte para estudar arquitetura. Era o sonho da vida dela. No final da carta, uma frase estava sublinhada 2 vezes. Disseram que meu irmão precisava mais da oportunidade. Disseram que eu construiria uma família, mas ele construiria o futuro da nossa família.
Levantei os olhos para minha avó, completamente sem palavras. Ela confirmou com a cabeça. Seu tio recebeu o dinheiro que era para os estudos da sua mãe. Ela desistiu da faculdade. E nunca mais falou sobre isso. Senti um nó na garganta. Então aquela frase, sua irmã merece mais do que você, não tinha nascido naquele dia. Era uma ferida antiga, repetida de geração em geração. Mas por que ela faria comigo exatamente o que fizeram com ela? Perguntei. Minha avó enxugou discretamente uma lágrima. Porque algumas pessoas, quando sofrem uma injustiça, lutam para acabar com ela. Outras aprendem a acreditar que ela é normal. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ela pegou outro envelope. Dentro havia cópias dos depósitos feitos por meus avós durante anos. Recibos, comprovantes e um pequeno caderno onde meu avô anotava, mês após mês, quanto separava da venda do café para o meu futuro. Na última página, havia uma frase escrita pela mão dele poucos meses antes de morrer. Nenhum filho deve pagar pelos erros da geração anterior. Eu fechei o caderno lentamente. Naquele instante, percebi que eu tinha duas escolhas. Aceitar que minha história terminasse como a da minha mãe, ou ser a primeira mulher da família Duarte a interromper aquele ciclo. Na mesma noite, enquanto minha irmã publicava nas redes sociais fotos do vestido de noiva com a legenda: "O dia mais feliz da minha vida está chegando." Eu tomei uma decisão. Eu não iria implorar pelo meu dinheiro, mas também não permitiria que aquela mentira fosse celebrada diante de toda a família. E eu já sabia exatamente quando toda a verdade seria revelada. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado, em um casarão histórico de Ouro Preto. Tudo parecia perfeito. Minha mãe caminhava entre os convidados orgulhosa, dizendo que aquele era o dia mais importante da nossa família. Ninguém imaginava o que aconteceria alguns minutos depois. Minha avó pediu o microfone antes do início do jantar. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela segurava o velho caderno do meu avô contra o peito. Antes do brinde, eu preciso cumprir uma promessa que fiz ao meu marido. Minha mãe levantou rapidamente da mesa. Mãe, não faça isso. Mas minha avó continuou. Ela contou como décadas antes, sua própria filha havia perdido a faculdade, porque o dinheiro foi entregue ao irmão. Depois abriu o caderno e mostrou os registros de cada depósito feito para o meu futuro. Por fim, olhou diretamente para minha mãe. Ai, você repetiu a mesma injustiça que jurou nunca mais permitir. O silêncio naquele salão parecia não ter fim. Minha irmã, completamente surpresa, virou para minha mãe. O meu casamento foi pago com o dinheiro da Camila? Minha mãe começou a chorar. Meu pai abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ninguém conseguiu defender aquela decisão. Larissa tirou lentamente a aliança da mesa, onde a havia colocado durante o jantar, e disse algo que mudou tudo. Se eu soubesse da verdade, nunca teria aceitado um único centavo. Na semana seguinte, ela cancelou a viagem de lua de mel, vendeu os presentes mais caros recebidos no casamento. E junto com o marido, fez um empréstimo para devolver todo o dinheiro que ainda era possível recuperar. Minha mãe tentou pedir perdão. Eu ouvi cada palavra, mas respondi com calma. Eu consigo perdoar você. Só não vou permitir que outra mulher desta família escute a mesma frase que eu escutei. 2 anos depois entrei na universidade. Não porque minha mãe mudou, mas porque minha irmã decidiu quebrar o ciclo que vinha destruindo nossa família havia décadas. Hoje tenho 33 anos e trabalho como enfermeira em Belo Horizonte. Minha mãe ainda carrega a culpa das escolhas que fez. Mas todos os anos, no aniversário da minha avó, nós abrimos aquele velho caderno mais uma vez. Não para lembrar o dinheiro que foi perdido, e sim para lembrar que heranças não são feitas apenas de bens. Às vezes, a maior herança que alguém pode deixar é a coragem de impedir que uma injustiça continue, sendo passada de geração em geração.